Os povos negros, um dos maiores grupos étnicos do mundo, têm uma rica história que é documentada até mesmo nas Sagradas Escrituras. Surpreendentemente, a Bíblia fala sobre as origens do povo africano, incluindo seus reis e rainhas. E neste vídeo, você descobrirá fatos interessantes sobre os antepassados bíblicos dos povos negros e africanos. Antes de começarmos, já te convido a se inscrever no canal e, se gostar do vídeo, deixe o seu like. É importante recordar que, por um longo período, o povo de Israel viveu na África, onde enfrentou a dura realidade da escravidão no Egito. A relação entre o povo de Israel, conforme registrado na Bíblia, e os povos africanos é complexa e repleta de significado. A África, sobretudo a região do Egito, desempenhou papéis variados, ora como um local de refúgio, ora como um local de provação para o povo de Israel. Na história do povo de Israel, os africanos desempenharam papéis importantes. Efraim e Manassés, que eram filhos de José com uma egípcia chamada Asenate, representam a conexão entre Israel e a África. Após o êxodo do Egito, Moisés casou-se com uma mulher etíope, o que causou preocupação em Miriam e Arão, como registrado no livro de Números capítulo 12. Outro momento significativo ocorreu quando a rainha de Sabá visitou o rei Salomão. Essa visita não apenas trouxe riquezas da África para Israel, mas também deixou uma forte impressão em Salomão. No evento mais marcante da vida de Jesus, a crucificação, um africano chamado Simão, o Cirineu, ajudou a carregar a cruz. No Novo Testamento, Deus demonstrou a importância da evangelização dos povos africanos ao enviar Filipe para encontrar o eunuco da rainha etíope Candace, Atos 8. Isso resultou na evangelização da Etiópia já no século I. Esses exemplos mostram que Jesus veio para todas as pessoas, não apenas para os judeus, e que em Cristo não deve haver distinções baseadas na cor da pele, gênero ou classe social. Um dos profetas e mestres na igreja de Antioquia, chamado Simeão, era negro. Ele foi um dos líderes que ordenaram Paulo e Barnabé como missionários para o mundo conhecido. Mas, finalmente, de onde surgiram os povos africanos? De acordo com as escrituras sagradas, todos os povos do mundo hoje são descendentes dos 3 filhos de Noé, Sem, Cam e Jafé. Essa regra se aplica a todas as pessoas, incluindo os negros, africanos, indianos e outros grupos com tons de pele mais escuros. O tom de pele mais escuro, conhecido como retinto, tem suas raízes na linhagem camita, que são os descendentes de Cam, um dos filhos de Noé. Cam era irmão de Sem, que deu origem aos povos semitas, como os árabes e judeus, e também era irmão de Jafé, que deu origem aos europeus e asiáticos. Após o dilúvio, Noé e sua família foram responsáveis por repopular a terra, e isso incluiu apenas 8 pessoas: Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. No contexto dos povos africanos e negros, Cam é considerado o ancestral principal, de acordo com a Bíblia. Ele é frequentemente associado à África, e seu nome é mencionado no livro de Salmos como o ancestral dos antigos egípcios. É interessante notar que nas tradições antigas, como as tradições rabínicas e histórias judaicas, Cam era consistentemente retratado como o ancestral dos povos africanos. Além disso, todas as interpretações bíblicas apontam para os filhos de Cam se estabelecendo em regiões da África. É curioso que o próprio nome Cam, em hebraico, aramaico e outras línguas antigas, tem vários significados, e um deles é queimado pelo sol, em referência ao tom de pele de seus descendentes. No livro de Gênesis, no capítulo 10, versículos 6 a 14, encontramos mais informações sobre os descendentes de Cam, que inclui diversos grupos na África. Vamos dar uma olhada nisso. Um dos descendentes de Cam foi Cush, que é considerado o pai de muitos povos na África. Misraim, outro descendente, é considerado o pai dos antigos egípcios.
outro filho de Cam foi Put, e o quarto filho foi Canaã. É importante destacar que Canaã não é o ancestral dos povos africanos, mas sim dos cananeus. Canaã representa uma região diferente e um grupo distinto de pessoas. Além desses, Cuxi também teve outros filhos, como Sebá, Avilá e Sabitá. Cuxi também foi o pai de Nimrod, conhecido como o primeiro homem poderoso naquela terra. Ele era corajoso e audacioso diante do Senhor. E até existe um ditado que diz, valente como Nimrod. Mais tarde, Nimrod partiu para a Síria, onde fundou algumas cidades. Ele foi responsável por construir Babel, Ereque, Acade e Calné, na região da antiga Babilônia. Além dos povos mencionados anteriormente, vários outros grupos africanos têm raízes na linhagem de Cam, especialmente através de Cuxi. Os descendentes de Cuxi habitavam o lugar que a Bíblia chama de Reino de Cuxi, em Gênesis 2:13, Antigo Sudão e atual Arábia. Não é possível hoje identificar essa terra, visto que os descendentes de Cuxi, os cuxitas, habitaram a África e sul da Arábia. Todavia, os antigos gregos os chamavam de etíope, faces queimadas ou faces negras. Mais tarde, o termo Cuxi passou a restringir-se à Etiópia. Além de Cuxi, Cã também foi ancestral de Misraim, que é considerado o pai dos antigos egípcios e de muitos povos do norte da África, incluindo os berberes. É interessante notar que muitos povos semitas, como os arameus, árabes e outros, se referem ao Egito como Misraim. Misraim também teve um filho chamado Puti ou Futi, como é chamado em algumas traduções, cujo nome significa literalmente um marco. Isso faz referência aos caçadores tribais africanos, o que é um detalhe fascinante. Puti é considerado o ancestral dos líberos, um povo nativo com tons de pele mais escuros que habita o país da Líbia, localizado no norte da África. Ele também é visto como o ancestral de vários outros grupos africanos. Assim, a linhagem de Cam desempenhou um papel fundamental na formação de muitas culturas e povos na África e em suas regiões vizinhas, contribuindo para a diversidade e riqueza da história africana. Agora vamos falar sobre a conhecida maldição de Canaã, mencionada no livro de Gênesis, capítulo 9. Muitas pessoas ao longo da história interpretaram de forma errada essa passagem. Noé, após beber vinho e ficar embriagado, estava nu em sua tenda. Seu filho Cam entrou e viu a situação, mas apenas contou aos outros que estavam do lado de fora da tenda, sem fazer nada. Noé, ao saber disso, lançou uma maldição sobre um de seus netos, Canaã, que é descendente de Cam. Aqui está a parte importante. Essa maldição não se estendeu a todos os povos africanos, como algumas interpretações equivocadas sugerem. Na verdade, o texto bíblico menciona apenas Canaã e sua descendência, os cananeus que habitavam o Oriente Médio, não os povos africanos em geral. Cã e seus filhos, Cuxi, Misraim e Puti, foram os ancestrais dos povos africanos, incluindo os povos negros. Eles não foram amaldiçoados por Noé. Portanto, é fundamental entender que a maldição de Canaã se aplica especificamente aos cananeus e não deve ser interpretada como uma maldição sobre todos os povos africanos. Essa interpretação errada levou a equívocos graves sobre a relação entre a Bíblia e os povos africanos. Muitos chegaram a justificar a escravidão com base nessa interpretação, o que é completamente errado. Muitas passagens da Bíblia mostram o papel importante dos africanos na história de Israel. Desde o Êxodo até o estabelecimento na Terra Prometida, os tempos dos reis, a crucificação de Jesus, o início da evangelização e a formação da igreja cristã. A Bíblia nos proporciona um vislumbre da diversidade e riqueza da história africana, demonstrando que os povos africanos desempenharam um papel significativo na formação da civilização e da cultura global. Ao compartilhar esse conhecimento, esperamos promover o respeito e a valorização dos povos de descendência africana.
Não existem raças superiores, seja por cor de pele ou poder financeiro. A Bíblia nos ensina que existe apenas uma raça, a humana, posto que todos fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Portanto, para ele, não existem brancos, negros ou qualquer outra etnia, porque Jesus veio para salvar a todos. Se você gostou desse vídeo, te convido a deixar um like e se inscrever no canal para mais conteúdos enriquecedores sobre a Bíblia. Deus te abençoe.